É isso mesmo, hoje o tour não é por uma residência, não é por uma obra não, hoje o tour é pela Todos Arquitetura. O nome do meu escritório é Todos Arquitetura, meu e do Fábio Mota, o meu sócio, e aqui trabalham 25 pessoas. E eu queria mostrar para vocês o escritório, porque é daqui que sai tudo que a gente faz, todos os roteiros de todos os conteúdos, de todos os vídeos. A gente tem 2 jornalistas, óbvio, a gente tem uma equipe enorme de designers de interiores e de arquitetos. Então existem coordenadores de projeto, coordenadores de obra, coordenadores de decoração, coordenadores de criação, estagiários, financeiro, equipe de limpeza. Uma coisa legal de falar aqui da Todos que eu me orgulho muito é que todas as decisões desse lugar são tomadas em conjunto. Então o que vocês vão ver aqui é muito a cara de quem trabalha aqui. Seja na maneira como a gente vai organizar as amostras, a cor da nossa cozinha, como são feitas as refeições, se a gente vai pintar a parede, se não vai, se a gente precisa melhorar a iluminação ou não, qual que é o papel de parede do banheiro, tudo a gente fala, gente, vamos tomar uma decisão. Como que vocês querem, como que vocês acham? Essas decisões, né, feitas dessa maneira, eu acho que são essenciais para que as pessoas elas se sintam muito à vontade no lugar que elas trabalham, se sintam parte do lugar que elas trabalham, porque o nosso trabalho é essencialmente muito presencial. Então é o dia todo trocando informações, seja o coordenador do projeto falando com o pessoal de produção, produção falando com o financeiro, financeiro falando com obra, eu falando com as jornalistas, Fábio falando com o financeiro, financeiro falando com produção. Então, essa troca rápida, ágil, é ela que influencia em como as pessoas estão distribuídas aqui, como é o layout, como são as cadeiras, onde as pessoas sentam, como é a iluminação, como é tudo isso. Se você ainda não segue a Todos Arquitetura lá no Instagram, é só seguir, @todosarquitetura e vamos de tour. E esse aqui é o visual quando a gente chega na Todos. Quando eu chego na Todos todo dia de manhã, é esse espaço aqui. E aí vou começar falando já, né, sempre dos materiais mais importantes de revestimento. O piso inteiro a gente escolheu um laminado de alto tráfego. Então dá para ver pelo reflexo da luz que ele não é um laminado fosco e nem aqueles laminados com textura, que eu adoro para residência. A gente precisava de um laminado que fosse muito resistente. A gente sabia que os móveis iam ser muito escuros, então é a única superfície revestida de madeira. A gente escolheu um tom bem gostoso, bem aconchegante, que, né, lembra assim um tom mais mel, né, mais frejó, um pouco mais amarelado. E ele aguenta a rodinha, né, a gente entra e sai com a amostra o tempo todo. Uma outra coisa importante para o escritório, quando a gente alugou, obviamente, ele tinha um forro, né? Ele estava todo com forro, com todas as luminárias embutidas, e a gente falou, nossa, isso não tem nada a ver com a gente, vamos tirar esse forro. Tirando o forro, a gente ganha pé direito, que é uma coisa muito boa, mas a gente revela toda a estrutura. E aí o que a gente fez foi pintar toda essa estrutura, inclusive a estrutura de ar-condicionado tá tudo pintado de branco. E aí a gente tem um projeto de iluminação, aproveitando que a gente está falando do forro, que funciona da seguinte maneira. A gente tem 3 grandes mesas para 8 pessoas cada uma, e sobre as mesas a gente tem uma iluminação linear, então a gente tem aqui, aqui e aqui, e aí fora isso a gente tem uma iluminação complementar que a gente fez com luminárias tubulares fixadas direto na laje. E aqui dá para entender, são essas 2 e mais 2 lá. E a gente fez toda essa iluminação sempre voltada no sentido contrário de quem entra no escritório, justamente para ter uma percepção de luz mais gostosa, para não dar muito ofuscamento para quem entra. Então, quando você entra no escritório, você vê o escritório super claro, mas você não vê muito lâmpada, o que é muito legal. E o escritório fica bem iluminado. E depois a gente tem as iluminações, os pendentes da mesa de reunião e alguns spots também aqui na frente da cozinha. Logo que a gente entra, a gente dá de cara com uma mesa, que é onde acontece todas as refeições, um lugar onde todo mundo se encontra. Aqui a gente tem, nesse primeiro ambiente aqui, uma coisa que mais parece uma casa do que parece um escritório. Muitos deles são móveis antigos, essas são cadeiras Panton originais, Vitra, pretas. Essa mesa Sarini, eu tenho essa mesa faz muito tempo. Esses móveis vieram do nosso outro escritório, a gente conseguiu aproveitar muitas coisas do nosso outro escritório, vocês vão ver. Aquele sofá também, super gostoso. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma espécie de estar
e uma mesa de refeições. Todo mundo praticamente almoça aqui. Então a gente tem 3 turnos de almoço dos marmiteiros. E aí é por isso que a gente fez essa cozinha também completamente voltada para cá. Então esse espaço aqui do escritório é muito gostoso, ele é super utilizado. A gente fica bastante, faz o lanche da tarde também. E aí depois a gente tem essa área que é um estar para relaxar um pouco, para conversar, para bater papo. A gente tem esse sofá que já era do outro escritório também. A gente colocou um tapete de sisal aqui. Essas cadeiras que chamam Wood Lounge Chair, aquela cadeira bem pequenininha para espaço pequeno, é perfeita. São antigas também. A gente tem um banquinho aqui do Paulo Alves, a minha luminária para Bertolucci, muita plantinha. Um quadro aqui também super bonito e aí umas mesas de apoio. Então a galera fica bastante, usa bastante. A gente foi fazendo várias reformas aqui ao longo dos últimos 2 anos e a maior e a última que a gente fez foi fazer toda essa marcenaria e construir aqui também uma salinha que eu já explico para vocês. Vocês vão ver que a nossa cozinha atrás dessa porta, onde está a pia, é muito pequena, E pra gente, essa área de cozinha era muito importante. Então a gente fez essa marcenaria planejada, que é da Nil, que é a mesma marcenaria lá da minha casa, e a gente fez nessa laca azul maravilhosa, a galera escolheu essa cor, é um tom super bonito. Essa parte aqui é uma parte um pouco mais papelaria, impressoras, a gente tem aqui as canecas, os pratos que a galera usa, aqui a gente tem umas louças que são louças mais para servir, para dias, enfim, de festa ou para clientes. E aí aqui a gente tem a parte da cozinha mesmo, que é essa parte mais funcional. Então temos cervejeira, micro-ondas, geladeira e aqui o café. A galera usa muito isso daqui. E aí a gente fez uma marcenaria que ela tá contornando essa porta, que dá acesso à cozinha. Pintamos o que não é marcenaria exatamente nesse mesmo tom, que é esse azul bem acinzentado, um azul super bonito. E esse espaço aqui, a gente acabou de construir. Aqui ficava, logo aqui na entrada, ficava a secretária. Mas hoje o escritório ele não tem mais secretária. Os escritórios mudaram muito depois da pandemia e o nosso também mudou pra caramba, O que aconteceu foi que a gente começou a usar muito mais esses recursos de fazer reuniões online, troca de mensagem. A gente ficou muito mais dependente desses recursos. A gente realmente faz reuniões presenciais quando elas são essenciais, seja para apresentação de projetos para construtoras ou se não para clientes. E obviamente a gente também sai para outras reuniões. Mas assim, raramente o telefone toca, a administração, o dia a dia do escritório é colaborativa, é feita por todos. Então a necessidade de verdade ter uma secretária esperando o telefone tocar ou recebendo pessoas, ela deixou de existir. E no lugar dessa necessidade apareceu uma urgência de criar ambientes que fossem acusticamente um pouco melhores para que a pessoa conseguisse sair do meio do grupo e fazer alguma reunião online para apresentar um projeto, para falar com uma construtora, falar com um cliente, falar sobre um orçamento, se concentrar para fazer algum tipo de trabalho. Então, com o tempo, o pessoal aqui do escritório começou a pedir: a gente precisa de um lugar fechado, pequeno, para no máximo 4 pessoas para a gente fazer reuniões. E aí a gente falou, bom, então vamos fazer isso, vamos transformar essa área onde antes ficava uma secretária numa mini sala de reunião para essas reuniões internas, rápidas, sejam presenciais com pequenas pessoas ou se não online. E aí a gente fez essa reunião, essa sala de reunião, a gente acabou de construir isso. Já existia essa sala aqui, que eu já mostro para vocês, que é a sala de reunião maior. A gente não queria encostar uma sala na outra, então a gente fez um corredor aqui, que tem 70 centímetros, que é o mínimo, para as pessoas passarem. E a gente conseguiu construir uma salinha de reunião com janela, com uma mesa que tem 1,30 m, 4 pessoas. A gente fez uma porta parecida, com a mesma serralheria. Tá vendo, ó? Ela não é uma janela acústica, mas ela deixa o ambiente mais silencioso e ele é super iluminado de maneira natural, ele é ventilado também. E aí as pessoas usam muito essa sala, muito, muito, muito. Então é uma sala de reunião, de trabalho, de correção, de projeto que é muito importante para a equipe e que passou a ser muito, muito, muito utilizado. A gente aproveitou e também nessa última reforma fez alguns armários. Isso aqui é o armário onde as pessoas deixam as bolsas,
obviamente não tem nada aqui, só tem umas latas de tinta, mas sacolas, enfim. Então a gente fez um micro depósito aqui. E aí tá vendo? A pintura vem naquela altura lá, ó, vira aqui e daí entra aqui nessa sala também. Aliás, essa sala aqui ficou bem gostosa, essa sala é disputadíssima. E aí a gente tem desse lado aqui a sala mais importante de reuniões. Vou até colocar uma imagem aqui do antigo escritório, tá vendo? É exatamente a mesma sala. Quando a gente começou a procurar, né, depois da pandemia ali em 2021, quase no final da pandemia, uma sala para alugar, eu entrava dentro da sala, a primeira coisa que eu fazia era medir o pé direito, tá vendo? Ó, isso aqui é uma viga, para ver se é a nossa sala de reunião que estava desmontada e guardada ia caber no escritório novo. E aqui coube perfeitamente. A gente fez um gesso aqui, ó, então existe uma viga, a gente fez um complemento de gesso, remontamos de novo essa sala de reunião. Essa sala de reunião ela é muito utilizada também. Toda segunda-feira a gente faz a reunião dos coordenadores. Então todos os coordenadores de projetos se juntam e as reuniões são feitas aqui, onde a gente passa todos os projetos, tudo que vai acontecer na semana, todas as pendências, como a equipe vai ser distribuída. Todo esse mobiliário, as cadeiras, a mesa, tudo era do antigo do escritório. A gente conseguiu aproveitar tudo, a gente guardou tudo. E mais recentemente a gente resolveu fazer essas cortinas, que também foi uma discussão, que cor que a gente vai usar. A gente fez essas cortinas por uma questão de privacidade, para não tirar muita atenção de quem está dentro da sala de reunião, porque, enfim, a equipe está trabalhando ali, às vezes a gente quer fazer uma reunião mais privada e essas cortinas ajudam a fechar. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo, mas a acústica daqui é incrível. A gente também colocou essas placas suspensas, tá vendo, ó? Que são isolantes acústicos, então aqui o som ele é bem mais abafado, é bem mais gostoso e as pessoas conseguem trabalhar com mais privacidade também. Muita gente vem aqui fazer reunião, corrigir projeto, também ficar um pouco mais concentrado. Aí aqui a gente tem uma super televisão, onde a gente consegue espelhar os projetos, enfim, fazer as reuniões online, alguns objetos de decoração, revista, a geladeirinha, né, retrô, que eu mostrei recentemente para vocês lá no Instagram. Geralmente quando a gente está fazendo reunião com o cliente, então aqui tem água, a gente traz o café para cá também. E é isso, essa é a nossa sala de reunião. E a vista da sala de reunião, ó, ela é geral do escritório, você consegue ver tudo. Você consegue ver cozinha, quem está chegando, equipe, você tem uma visão muito estratégica. Essa sala de reunião, ela está no meio, literalmente, do escritório. Vamos aproveitar que a gente estava falando dessa área aqui de cozinha e vamos aqui para a área de banheiros. Olha que bonitinho, ó. A gente tem duas lixeiras, aqui fica o reciclado e aqui dentro fica o orgânico. Olha o que eu falei para vocês, a cozinha é muito pequena, tá vendo? Os donos aqui, né, pediram pra gente não quebrar essa parede. Então a gente precisava fazer, né, precisava integrar essa cozinha com a parte externa, trazer geladeira que não cabia lá, micro-ondas, tudo isso. A gente fez uma marcenaria da mesma cor, essa pia já existia, é uma pia existente, já estava aqui. A gente fez aqui gavetas para talheres e tal, fez um armário mais alto onde estão mais louças, e aqui fica filtro, escorredor, tal, lixeira, e aí aqui a gente tem os banheiros. O banheiro é lindo também, é um banheiro que na verdade são 3 banheiros privativos. A gente conseguiu fazer sobre encomenda, né, um tamanho especial pra gente, esse tecido que é um linho né, adesivado, né, colado na parede. É um papel de parede com uma base de linho, com essa estampa maravilhosa, que também foi a equipe que escolheu. E aí a gente adesivou todos os reservados, né, onde ficam as bacias aqui, e essa área aqui onde já existia essa pia, fizemos essa prateleira. Já existia essa pia aqui com um buraquinho, então a gente comprou uma lixeira, fizemos uma prateleira ali embaixo, aqui estoque de papel higiênico e tal. E aí colocamos esse espelho. Tem uma coisa maravilhosa aqui também, que é essa iluminação, ó. A gente fez uma iluminação com aquelas telas tensionadas que dão uma super luz para o espaço. Não é um banheiro grande, mas ficou charmoso, né? Ficou super gostoso. Olha que lindo esse papel. É muito, muito bonito. Olha, é maravilhoso. As janelas também são bem interessantes desse prédio aqui. Então a gente ficou com um banheiro. E para fazer isso, a gente fez aquilo que eu já mostrei outras vezes para vocês, né? A gente teve que emassar as paredes, porque elas eram revestidas de azulejo, elas ficaram lisas e assim a gente conseguiu colar esse papel de parede.
Vamos lá para a área da equipe. Essas mesas da equipe também são mesas que já existiam do outro escritório. São mesas muito boas, onde a gente consegue guardar todos os CPUs aqui embaixo, ó, tá vendo? Parte de no break, esse tipo de coisa. Dá para ver aqui, ó, essas mesas elas eram emendadas. Lá no outro escritório a gente tinha 2 mesas dessa, então por isso esse furo aqui, ó, no pé, porque as mesas elas se interligavam. E aí para cada lado a gente tem 4 pessoas. Essas cadeiras são ótimas também. São cadeiras de 2018, 2017, cadeiras que estão incríveis até hoje. Acho que foi um dos melhores investimentos, demorando pra caramba para pagar, mas são cadeiras que duram muito, são muito resistentes e muito confortáveis. E eu acho que a gente acertou de ter escolhido preto também, porque, enfim, né, tipo, envelhece melhor, não mancha tanto. E aí é o seguinte, para vocês entenderem como as equipes elas estão distribuídas, eu disse para vocês que a gente tem coordenadores de criação e coordenadores de projeto. Então, basicamente, em cada uma dessas filas, né, nessas 4 primeiras aqui onde está o tripé, nessa e nessa, a gente tem um coordenador de criação. Eles estão distribuídos no meio da equipe. Entre eles estão os coordenadores de projeto. A gente tem coordenador de projeto aqui, a gente tem mais 2 coordenadoras de projeto aqui e também os estagiários. Então, como todo mundo trabalha junto em equipe, é muito importante que a criação não esteja toda isolada de um lado e nem os coordenadores isolados do outro. E o que mais acontece aqui é as pessoas elas se unirem para fazer uma reunião, para trabalharem juntas. Então, essas cadeiras nas pontas, elas são muito importantes. Esses banquinhos também, a gente usa muito esses bancos para colar em quem está desenhando, né? Vamos fazer uma reunião nesse segundo computador. Então a gente vem aqui, cola um banquinho e faz a reunião aqui. Ali atrás a gente tem a equipe de comunicação, que senta nessas últimas cadeiras. Algumas pessoas trabalham com laptop. E recentemente a gente fez isso também, que foi muito legal, que foi criar um mood board um pouco mais físico, né? Onde a gente conseguisse ver alguns projetos, onde a gente conseguisse colar algumas amostras, enfim, é uma coisa que a gente está usando bastante agora também. Então aqui a gente tem perspectivas de alguns projetos que estão acontecendo com amostras que estão sendo aprovadas, com tecidos, com pedras, olha, papéis de parede, amostras de pintura, textura, cerâmica. A gente tem usado bastante isso daqui. Basicamente o que a gente fez foi criar 2 painéis de madeira, onde a cortiça está fixada, e a gente usou essa canaleta, aquelas canaletas de quadro, para conseguir apoiar as amostras mais pesadas. E aí aqui é um lugar também onde a gente vê mais ou menos o que está acontecendo. Todas essas obras estão rolando, ó. Isso aqui é a casa de Trancoso, aqui é a casa do Alexandre Pavão. Aqui a gente tem um projeto que a gente apresentou algumas semanas atrás. Então, esses são os projetos que estão super rolando nesse momento. E aí, aqui do outro lado, a gente tem lá no fundo financeiro, a parte da coordenação, né, da equipe. Aqui a gente tem produção. Esse computador meu aqui que está carregando. Geralmente, quando preciso, sento pouquíssimo aqui, na verdade, mas estava sentado aqui. E aí aqui a gente tem um espaço que parece grande, mas é super utilizado, que está organizado agora, que é onde a gente vai deixando todas as amostras, compras, que agora está organizado, mas isso daqui costuma ficar lotado de coisa. Eu sempre mostro lá no Instagram. A gente conseguiu guardar toda a bagunça aqui. Isso aqui não tem, é impossível um escritório que não tenha... Um escritório de arquitetura que não tem esse tipo de coisa, um rolo de tecido que deve estar indo para algum cliente. E aí, aqui no fundo, a gente tem aquela coisa que todo mundo adora de escritório de arquitetura, que é a materioteca. Eu posso dizer isso com muita experiência, viu? Olha, eu já montei muitas materiotecas na minha vida. Quando a gente olha todas essas amostras, primeiro, parece que são amostras que a gente levou muito tempo, não é verdade? As amostras chegam, tipo, toda semana. A gente faz várias limpas de amostra. Então é muito importante tirar as amostras de materiais que saíram de linha, de coisas que a gente não está utilizando. Às vezes coisas que a gente recebeu, acabou não jogando fora, vai ficando. E é muito importante, ao mesmo tempo, ter essa materioteca à mão. Eu já tive várias maneiras de ter materioteca no escritório. Então a gente já teve sala com todas as amostras. O que acontecia? Geralmente ficava muito bagunçada, porque assim, fecha a porta, esconde a bagunça, ou senão as pessoas usavam muito menos. Então,
essa foi a maneira que eu encontrei mais produtiva de ter amostras no escritório. Amostras que estão todas à mão, que todo mundo consegue acessar. A gente vê se está muito bagunçado, a gente faz um mutirão das amostras, joga fora, organiza tudo. Mas é muito importante que os arquitetos, que toda a equipe veja o que a gente tem de amostras, procure, que seja de fácil acesso. Para quem ama essas amostras, às vezes as pessoas falam, é muito difícil de conseguir amostra, como faz para conseguir a amostra? Você tem que ficar em cima do fornecedor. Em geral, quando a gente está fazendo um orçamento de marcenaria, a gente já inclui, olha, a gente vai pedir amostras dessas lacas, dessas lâminas, né, desses MDFs, então a gente pede amostras. Até a gente que, né, é um escritório grande, um escritório antigo, tem muita dificuldade de receber amostra algumas vezes de alguns fornecedores, então a gente pede com muita antecedência. Essas amostras, elas não são só usadas para a gente fazer os mood boards, mas para esses mood boards e essas amostras também serem mostradas para os clientes, para eles terem uma relação mais física, né? Para eles sentirem, para eles passarem a mão, ver exatamente o tom. Por mais que as perspectivas elas sejam super realistas, as amostras elas são super importantes nesse processo de criação, no processo de desenvolvimento dos projetos. Então vamos lá, vamos de tour pelas amostras. O escritório ele tem essa coisa maravilhosa que é essa janela inclinada. Eu estou exatamente aqui na frente do Renaissance, sabe? Aquele hotel do Rui Otaki, a gente tá na frente. Ó, um calor lá fora, eu tô vendo piscina, o vidro sim da fachada tá um pouco sujo, mas então essa é uma área super iluminada, pra gente é ótimo. Esse balcão já tava aqui embaixo também são arquivos, outros tipos de amostras maiores, mais tecidos, catálogos, aqui é o que a gente mais usa. E as amostras, elas estão super organizadas. Recentemente a gente comprou todas essas caixinhas e organizamos muito. A gente começa aqui com madeiras. A gente tem toda a parte de lâmina de madeira natural, MDFs. Isso aqui é uma caixa só de lacas. Ó, cada amostra dessa daqui é uma laca. Ó, aqui é um RAL, na verdade, né? Que é uma referência de pintura automotiva. E a gente tá tudo separadinho por cor. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó, para vocês verem. Ó, aqui é uma laca M016, tá vendo? Então, a gente tem todas essas cores aqui, a gente, né, usa, obviamente, a gente vai repetindo. Aqui a gente tem ripados, algumas lâminas de alta densidade, alguns boiseries, tacos. Aí a gente tem madeiras maciças, aí a gente tem aqui assoalhos, tacos também, ou pisos laminados, ou multiestruturados, ou maciços. Aí aqui a gente tem mais MDF, palhinhas, lâminas de madeira natural. Aqui são só texturas de pinturas. A gente usa bastante também textura. Aí aqui a gente tem vinílicos. Aí a gente tem uns tecidos perdidos que não deveriam estar aqui, mas estão aqui. A gente tem um pouco de tecidos. Aqui são amostras de algumas marcas, na verdade. Aqui a gente tem forros acústicos, cordas, mais textura, cortiça, vidros, policarbonatos. Aqui a gente tem os bricks, né, que são os tijolinhos, seja de polipropileno, seja de terracota, seja de cimento. Aí aqui começam as cerâmicas. A gente tem as cerâmicas menores, os azulejos, amostras de tintas. Aí aqui muitas amostras de cerâmicas. A gente tenta manter atualizado. Aqui a gente tem ladrilhos hidráulicos, que é uma coisa que a gente usa bastante. Tem vários, são lindos. Aí aqui a gente tem outras amostras que são mais cimentícios. Aqui a gente tem mais cerâmicas, pastilhas, as pastilhas esmaltadas. Aqui a gente tem mais bricks, mais porcelanatos. Aqui a gente tem cubas de cimento, mais porcelanato, mais pastilha. E aqui começam as pedras, os mármores, os granitos. Tá vendo? Tá mais ou menos distribuído os cinzas, pedra sinterizada também. Então, ó, aqui os vermelhos, verdes, aqui a gente cinzas, pretos, e a gente termina nos brancos. E aqui a gente tem mais catálogos. E tem mais catálogo. Uma coisa que é super legal, isso aqui eu sempre falo que eu vou mostrar, nunca mostro. A gente faz amostras de tintas dessa maneira, né, em papel Paraná. Então, ó, a gente testa tinta, a gente usa essas tintas no mood board. Então aqui, ó, rosa Santa Rosa. E aí a gente guarda isso. Então a gente tem uma caixa gigantesca aqui, ó, de vários tons de rosas, vermelhos, amarelos, aqui, né, marrom, verde, azul, e eu vi que os brancos e os off estão ali, ó.
Então isso é muito legal. Primeiro que a gente não perde as amostras não são feitas só nas paredes das obras. A gente usa isso aqui para mood board e é muito mais gostoso escolher nessas amostras físicas do que escolher na cartela, né? A cartela tem mais ou menos 2.000 cores e eu acho que aqui deve ter o quê? No mínimo umas 500 cores que a gente já testou. E aí, vocês imaginavam que o escritório de arquitetura era desse jeito? Que era organizado assim? Ou vocês acham que está organizado só para o vídeo? Está organizado para o vídeo, mas a gente tenta manter organizado. Mas acho que o mais legal é ver como funciona, né? É muito todo mundo junto, é um trabalho muito em equipe fazer projetos de arquitetura, não é um trabalho tão solitário. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado das soluções, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais os bastidores dos conteúdos que vocês veem, dos vídeos, dos projetos. E a gente se encontra no próximo tour, tá bom? Um beijo, tchau!